Bom, pessoal, bom dia. A gente vai estar iniciando aqui a nossa aula. Hoje nós iremos falar sobre dois assuntos importantes da física. O primeiro é sobre o princípio da ação e reação. O princípio da ação e reação é um dos três princípios básicos de onde nós temos as três leis de Newton. A primeira lei de Newton, a lei da inércia, que foi o primeiro princípio que nós estudamos. O segundo princípio, o princípio da dinâmica, ou segunda lei de Newton. E agora o terceiro princípio, que é a terceira lei de Newton, princípio da ação e reação. O princípio da ação e reação diz o seguinte: se um corpo A age sobre um corpo B aplicando sobre ele uma força, então automaticamente o outro corpo também, o corpo B vai aplicar também uma força sobre A. E isso aqui é bem interessante, porque essa força vai ser de mesma intensidade, mesma direção, porém o sentido será contrário, tá? Então, para toda ação existe uma reação, para toda força aplicada existe uma força que reage a essa força aplicada com mesma intensidade, mesma direção, porém com sentido contrário. Bom, como força é uma grandeza vetorial, então duas grandezas vetoriais elas serão iguais se tiverem mesma intensidade, mesma direção e mesmo sentido. No caso, essas forças aqui aplicadas, elas não serão exatamente iguais, tá? Elas serão iguais em módulo, tá? Em intensidade, em direção, mas serão diferentes no sentido, por isso que uma é menos a outra, tá? As forças que constituem um par ação-reação são forças que correspondem sempre a um par de corpos, a uma única interação. Isto é, se eu tenho um único corpo, então não existe ação e reação, tá certo? Se eu tenho duas forças que estão atuando sobre dois corpos ali, mas não existe interação entre eles, também não vai constituir, tá? Então tem que corresponder sempre a um par de corpos e, além disso, a uma única interação. Estão aplicadas a corpos diferentes, bem importante, elas são de mesma natureza, isto é, se eu tenho uma força de contato, a reação dessa força de contato precisa ser uma força de contato também. Por exemplo, a força normal é uma força de contato, porém a força peso ela é uma força de campo, tá? Você não precisa estar em contato com o solo para que haja força peso. Por exemplo, se você saltar de paraquedas, você não tem contato com o solo, porém você continua caindo mais lentamente por conta da resistência do ar no paraquedas, mas você continua caindo por conta da ação da gravidade, tá? Então, se não o peso é anormal, já é um exemplo de forças que não constituem um par ação-reação. Apesar que, em termos de cálculo, muitas vezes o peso é normal, eles se cancelam por serem iguais e serem sentidos opostos, mas isso é uma consequência da forma como o exercício é montado, tá? As forças apresentam a mesma intensidade, mas não necessariamente os mesmos efeitos, porque estão aplicados em corpos diferentes. Exemplo disso, se você der uma doida aí na sua casa e der um soco, por exemplo, na parede da sua casa, a força que você aplica na parede é a mesma força que a parede aplica em você. Porém, os efeitos desse soco vai ser diferentes para a parede e diferentes para você. Por exemplo, a sua mão vai sair toda machucada e a parede vai sair intacta. No máximo, suja de sangue, caso você incida sobre ela uma força que cause algum machucado na sua mão. Então não façam isso. Mas só para você simplificar que efeitos como esse são diferentes em cada corpo, tá? Grandezas iguais, vetoriais iguais, vão ter as três características de vetores iguais, e opostas terão duas características iguais, que é a intensidade e direção, porém o sentido será diferente. E aí por isso que surge esse sinal de menos aqui no princípio da ação e reação. Vamos fazer alguns exemplos aqui que eu tirei lá do caderno de exercícios, tá? Porém, como está online, lá do plural, a tarefa complementar, a mesma tarefinha complementar que aparece aqui, ó, no final da apostila, que vocês podem ver aqui, ó, vou mostrar para vocês aqui. Deixa eu abrir uma nova aqui, vou mostrar para vocês, tá? Isso aqui, ó. Bom, se vocês procurarem lá no livro texto 2, unidade 4, tá?
vocês têm que fazer essa tarefa mínima e eu vou fazer algumas atividades aqui, ó, da tarefa complementar, tá bom? Do capítulo 3, unidade 4 do livro texto 2. Vamos lá, então, fazer elas, ó. Primeira questão, um aluno que tinha vindo de sua primeira aula sobre o princípio da ação e reação ficou sem gasolina no carro. Raciocinou. Se eu tentar empurrar o carro com força F, ele vai reagir com uma força F. Ambas vão se anular e eu não conseguirei mover o carro. Sobre esse raciocínio, existem três afirmações aqui. Ó. Primeira, ele está correto, pois a intensidade de duas forças que constituem um par ação e reação são sempre iguais e seus sentidos são opostos. 2. É correto esse pensamento dele, pois não é possível uma única pessoa conseguir empurrar um carro. 3. O pensamento dele é incorreto, pois um par ação e reação não admite resultante, pois as suas forças estão aplicadas a corpos distintos, tá? Então vamos lá. Na prática, se a gente for pensar assim, a gente já sabe que é incorreto dizer que o carro não vai andar, né? O carro só não vai andar se a pessoa não tiver força suficiente para empurrar o carro, tá? Não tiver, digamos assim, não tiver os músculos necessários para isso. Mas veja comigo o seguinte: o raciocínio dele, de certa forma, está correto em termos de ação e reação. Porém, é incorreto pensar que o carro não vai andar. Lembre-se que no caso do carro andar ou não, isso é influenciado pelas rodas do carro, tá? E não simplesmente pelo empurrar do carro. Vejam que se você colocar, dependendo da inclinação, você colocar um carro e soltar o freio, ele vai andar. A força da gravidade vai fazer o processo. Aqui está incorreto. Ó. Está correto, pois a intensidade das forças constitui um par, essa reação são sempre iguais e seus sentidos são opostos. Essa afirmação aqui está correta, porém, isso não garante que o carro não ande, tá? É correto, pois é impossível a única coisa uma pessoa conseguir voar o carro, também é falso, tá? E vocês vão notar, se vocês abrirem lá no plural, ou no livro texto, no livro de exercícios, que eu não coloquei as alternativas, só para que não... só para que não... Como é que eu posso dizer para vocês? Para que não... Qual que é a palavra, meu Deus? Só para vocês não verem logo a resposta. Tá? Só para vocês não verem logo a resposta, tá? Mas a resposta correta, a letra questão 3, tá? É incorreto, pois um par ação e reação não admite resultante. Isto é, a resultante aqui não admite, a resultante é nula no caso, né? Seria nula. Pois as suas forças estão aplicadas a corpos distintos. Lembre-se que a resultante das forças num único corpo, tá, pessoal? É o que nós havíamos estudado, tá? Então aqui não é a mesma coisa. Por exemplo, se você for calcular a força resultante, você vai ter que calcular a força resultante no carro ou no rapaz, tá? No garoto, tá? Que está empurrando o carro, tá bom? E não nos dois corpos, a não ser que o carro criança seja uma única... Carro criança não, né? Carro aluno seja um único sistema. Alguma dúvida? Então, Resumindo, não vai ter efeito, mas não, ele vai conseguir empurrar o carro normal. Só se ele não tiver músculo suficiente para fazer isso, não tiver memória muscular para fazer esse tipo de procedimento. No caso, vamos supor, sei lá, um adulto aí que sedentário, tá? Ele não vai ter capacidade talvez de empurrar o carro. Beleza, mas é porque o cara é sedentário, não porque é impossível empurrar um carro, entendeu? Uma única pessoa. Tem cara que empurra até caminhão sozinho, né? Imagina um carro. Então, depende, né? Mas o raciocínio dele aqui está incorreto pela forma como ele enuncia esse procedimento. Ó, vamos ver outra questão aqui. Também teórica, tá? A figura seguinte ilustra uma pessoa aplicando uma força F para a direita em uma geladeira com rodas sobre a superfície plana.
nesse contexto, afirma-se cinco coisas, né? Então vejam só. O uso de rodas anula a força de atrito com o solo, isso aqui é falso, tá? Se não tivesse atrito com o solo, a geladeira sairia, digamos assim, se você desse um empurrão nela, ela sairia infinitamente andando para frente, tá? Então, é falso afirmar que não tem atrito com o solo. Tem atrito, é por conta do atrito que a roda consegue andar. Caso contrário, se não tivesse atrito, a roda ficaria deslizando sobre ela. Imagine um carro na lama atolado. O que acontece se o carro ficar atolado na lama é porque não existe atrito entre o solo, porque está molhado, está cheio de lama, e a roda, então não anda. Não é falso. 2. A única força que atua na geladeira é a força aplicada pela pessoa. Falso, falso, falso. Está em contato com o solo, tem normal. Ela possui massa, tem peso. Então, só aí a gente tem essas afirmações e tem o atrito. Lembre-se que o atrito ele existe. Muitas vezes a gente desconsidera o atrito para deixar questões mais fáceis, tá? Mas não significa que não exista o atrito, tá bom? Alguma dúvida? Aí vamos fazer assim, se tiver dúvida, aí você fala que eu esclareço para vocês. Então a 2 também é falsa. 3. Ao usar rodas, a força de reação normal do piso sobre a geladeira fica menor. Falso. Normal é uma força de contato e não é uma força de interação de gravidade, tipo campo, tá? Não é, é uma força de Tipo contato. Então, força-peso, né? a força peso, por exemplo, é uma força de campo. Então, se você coloca, por exemplo, uma roupa, seu peso aumenta. Se você coloca sei lá, um monte de tijolos nos bolsos, seu peso vai aumentar. Tá? Não o seu peso em si, mas o peso do seu corpo naquele momento vai aumentar porque você está com acessórios, né? Mas a normal não. A normal ela permanece natural. O que vai influenciar aí é porque a normal é criada pelo contato e não pelo pelo que você está calçando, por exemplo. Se você tiver com tênis da Nike, ou se você tiver com tênis do Camelô, o seu normal vai ser a mesma, tá? A força normal continua constante, tá certo? É claro que ela sofre uma alteração, mas não é por conta de ficar menor. No caso, se você coloca rodas numa geladeira, a normal não vai ficar menor, não. Ela vai, no caso, se ela tiver verticalmente aqui, horizontalmente em relação ao solo e verticalmente aqui em relação ao peso, a normal e o peso vai ser igual. Isso significa dizer que se você colocar rodas, pelo mínimo que seja, o peso da geladeira vai aumentar. Então, no caso aí, a normal vai aumentar também, porque a normal e o peso são iguais. Mas não é um par de ação e reação. Isso precisa ficar bem claro, tá? Quarta afirmação. A geladeira exerce sobre a pessoa uma força oposta e igual de intensidade F. Verdade, se a pessoa aplica uma força F, então ela vai receber de volta uma força F de igual intensidade. Tá? A única coisa que muda é o oposto aqui. Então a força vai ter sentido oposto. Então essa questão 4 é verdadeira. E a 5, se a geladeira se movimenta com velocidade constante, ela está em equilíbrio. Também verdade. A gente viu que velocidade igual a uma constante, isso significa dizer que a aceleração é nula. A aceleração nula significa dizer que a força resultante no sistema da geladeira, tá? A geladeira é um único corpo, a resultante é nula, e se a resultante é nula, nós temos o princípio da inércia, tá? Então, beleza, o corpo está em equilíbrio. Então, são corretas a afirmação 4 e 5, tá? Então, são só princípios aí importantes para o estudo. Um novo exercício, olha só. O carrinho da figura a seguir está preso e pode deslizar sem atrito sobre a superfície de apoio, como é mostrado aqui nessa imagem. Existe um ímã preso aqui ao corpo do carrinho de ferro pela haste rígida ABC. Sabendo-se que ímãs atraem ferro, pode-se afirmar que, ao ser solto o sistema se move para a direita, se move para a esquerda, executa o movimento de vai e vem, se move para frente em movimento retilíneo uniforme, ou, última questão, como vocês podem ver é correta, o sistema não se move, tá? Bom, aqui vale um detalhe importante, gente.
Para toda ação existe uma reação, então se o carrinho de ferro é atraído pelo ímã, automaticamente o ímã também é atraído pelo carrinho de ferro, tá? Nesse caso, o sistema não vai se mover, isso porque tanto o carrinho quanto o ímã estão ligados aí pela haste de ferro, então não tem como um se locomover até o outro. Então, seria basicamente o seguinte, o ímã é atraído pelo carrinho de ferro, vamos supor que o ímã vá de encontro com o ferro, tá? Com o carrinho. Só que, ao ele se locomover para o carrinho, automaticamente o carrinho vai ser empurrado por conta da haste. Então, em outras palavras, o carrinho também vai ir de encontro ao ímã, já que ambos, tá, se atraem. Então, por conta da haste de ferro, é como se as forças se anulassem, mas eles não vão se mover, por conta da configuração do nosso sistema. Próxima questão. A figura a seguir representa um ventilador fixado em um pequeno barco em águas calmas de um certo lago. A vela se encontra em uma posição fixa e todo o vento soprado no ventilador atinge a vela. Bom, nesse contexto, com base nas leis de Newton, é correto afirmar que o funcionamento do ventilador aumenta a velocidade do barco, diminui, provoca a parada do barco, não altera o movimento do barco, produz um movimento circular do barco, tá? Apesar do ventilador ele empurrar o vento com maior intensidade, não vai alterar o barco, tá, gente? Por quê? Porque a mesma força que o ventilador provoca de ação, ele recebe de reação. Então, não vai alterar o movimento do barco, tá? Isso seguindo a terceira lei de Newton, que é o princípio da ação e reação. Apesar de ele produzir uma intensidade maior no vento, aumentar a velocidade do vento, ele não essa ação e reação ela vai provocar, então não vai provocar um deslocamento do barco. Lembre-se do princípio da inércia, tá? O ventilador está dentro do barco, então para o referencial fora do barco, o ventilador e o barco é um único sistema. Então o princípio da ação e reação precisa de dois corpos diferentes, no caso o ventilador e a vela do barco, tá? Mas no caso, tanto o ventilador quanto o barco vão sofrer aí com o mesmo problema. Ficou alguma dúvida? Mas tipo, dependendo da posição que eu colocar o ventilador, não vai aumentar mais a velocidade e o vento não voltar para o ventilador? Deixa eu ver. Se você afastar muito o ventilador, Tipo, se eu colocar o ventilador inclinado para cima, não, tipo, meio como se ele flutuasse e aí ele não vai. atingisse. Não, mas aí ele não vai estar no barco, entendeu? Aí a Aí é força dele vai ser outro. maior, né? Aí vai ser. Na verdade, aí ele vai ser um agente fora do sistema, tá? Então aí pode ser que você pode fazer esse teste, só que, digamos assim, tem dois problemas aí, né? Primeiro que o barco é maior do que o ventilador, então para a gente fazer um teste desse em casa com barquinho de papel, por exemplo, a gente seria estranho porque a gente não tem como colocar o ventilador dentro do barco, né? Mas se a gente tivesse, por exemplo, a chance de ir no rio, mas a gente também precisaria de um barco à vela, né, para poder fazer esse teste. Mas no caso, o vento do ventilador não iria influenciar no andar do barco. E no caso do rio também é ruim porque o rio ele tem correnteza, então meio que a gente precisaria de um lago ou um açude, não sei como é que chama aqui, represa, né? Uma água represada. E um dia que o vento estivesse calmo para a gente poder fazer esse teste. Mas no final das contas, ele não vai alterar o movimento do barco, tá? Ele não altera. Resumindo, Então, não tem como fazer esse teste. Aqui não. aqui a gente não vai conseguir fazer o teste, mas a gente poderia até conseguir se a gente tivesse uma fazenda aí com um açude bem grande, legal aí, pra gente pesquisar, fazer isso aí. Seria bem legal a gente fazer, né? Depois dar uma pescada, para quem gosta, né? Eu não gosto de pescar, mas tem gente que gosta. Bom, vamos lá. Então, essa é a primeira parte da aula, tá? Que fala sobre vetores e o princípio da ação e reação. Então, os exercícios referentes a essa aula são exercícios simples, tá? Eles não exigem cálculos, é só você
Por exemplo, a questão 1 é para você fazer o desenho das forças, por exemplo, aqui, a força de ação e a força de reação, só para você desenhar, questão 1. A questão 2 e 3 também, só para desenhar e falar alguma coisa a respeito, né, do princípio em relação àquele problema, tá? Então, a força de ação e a força de reação, em todos eles, tá bom? E é isso aí. No caso da força F aqui, nós temos a força menos F nesse sentido. Agora vamos para a questão, para a próxima aula, que é falar sobre peso normal. Peso normal são duas forças muito importantes. Elas não constituem, tá, ação e reação. A normal é uma força de contato, isto é, como a gente viu aqui na geladeira, se tem contato com o solo, vai gerar então uma força normal. Então imagina um bloco apoiado na superfície, gera força normal. Porém, eles não constituem o par ação e reação. Apesar de horizontalmente a gente afirmar que a normal e o peso são iguais, porque serão iguais na horizontal, se nós tivermos um plano inclinado, por exemplo, a normal e o peso já perdem essa característica, tá? Então a gente precisa desmembrar as forças para encontrar qual vai ser o modelo correto. Peso, a força que age sobre o apoio é a normal, não é o peso, isto é. Então, por exemplo, quando você vai na balança, o que você está calculando não é o seu peso, é o seu normal. E aí, como você vai estar verticalmente e a balança horizontalmente, então sua normal e peso serão iguais, portanto, dá para calcular o peso através da normal. Outro problema, outro ponto. Peso normal não tem necessariamente a mesma intensidade. Depende da configuração do sistema, tá? Então, tudo depende. Por isso que nas primeiras aulas de física, nós falamos sobre referencial. Então, tudo depende do referencial. Tudo depende da configuração do sistema. Então, os problemas simples, a gente coloca tudo bonitinho para que não tenha atrito, para que a normal e o peso se anulem, para que tudo se encaixe. Nós vamos fazer agora alguns exercícios sobre o nosso conteúdo. Também são questões, tá, do setor de tarefa complementar, como mostrei para vocês, tá? Aqui é só vocês pesquisarem no caderno de exercício ou entrarem no plural, acessarem a aula de hoje e verem a tarefa complementar, que serão essas tarefas aqui que eu estou fazendo com vocês, tá? Então a primeira questão, ela diz o seguinte, ó. Uma pessoa apoia-se em um bastão sobre uma balança, conforme a figura a seguir. A balança assinala 70 kg. Se a pessoa pressiona a bengala progressivamente contra a balança, qual vai ser a nova leitura que vai ter? Então, lá nas respostas vai aparecer assim, um valor maior do que 70, um valor menor do que 70, indicará os mesmos 70, aí dependerá da força exercida sobre o bastão. Letra E, dependerá do ponto em que o bastão é apoiado na balança. Aí, essa resposta aqui, de acordo com o nosso material, a resposta é indicará os 70 quilos. Tá? Isso aqui é fácil de verificar se você tiver uma balança em casa. Se for de vidro, eu nem aconselho fazer para não quebrar. Mas se vocês tiverem a oportunidade de ir numa farmácia, ir com o bastão na mão, vocês fazerem esse teste, tá? Vai indicar os mesmos 70 quilos, tá, pessoal? Então, não é porque você pressionou que vai modificar o seu peso, tá? Pode ser que exatamente no momento em que você pressiona, dê uma mudança ali, até porque se você se mexe em cima da balança, você vai ver modificações, porque você está exercendo uma pressão maior sobre uma determinada área, e aí você modifica algumas coisas, mas depois ela entra em equilíbrio, porque lembre-se, a balança, quando você lança algo sobre a balança, não é só a sua força, peso que está atuando, mas vai ter toda uma força resultante lá, então vai aumentar e depois ela vai entrar em equilíbrio, tá? Então demora um tempinho para entrar em equilíbrio, porém no final das contas vai mostrar os mesmos 70 quilos, tá? Porque depois que entra em equilíbrio. Agora vamos para essa questão aqui bem simples também. Na pesagem de um caminhão no posto fiscal de uma estrada, são utilizadas três balanças sobre cada balança são posicionadas todas as rodas de um mesmo eixo. As balanças indicaram 30.000 newtons, 20.000 newtons e 10.000 newtons. A partir desse procedimento, é possível concluir que o peso do caminhão vale quanto?
Então, se cada roda tem um valor específico, o peso total vai ser quem? A soma de todo mundo. No caso, 30 mais 20 mais 10, 60. Então, resposta correta, 60 mil newtons, tá? Então, cada balança pega um pedaço do peso aí para analisar, somando todo mundo, nós teremos 60 mil newtons de peso para esse caminhão. Próxima questão. Uma pessoa entra no elevador e aperta o botão para subir. Sendo P o módulo do peso da pessoa e N o módulo da normal, né? O módulo da força que o elevador faz sobre a pessoa, faz sobre ela, pode-se afirmar que quando o elevador começa a subir, o que vai acontecer? Olha só, o elevador sobe e N, tá? Esse Nzinho, ele é o módulo da força que o elevador faz sobre a pessoa. Então, o que acontece? A pessoa está aqui dentro e tal, apoiada aí dentro. O peso dela não muda, o peso permanece constante. Porém, quando você sobe, a normal, o N, a força que o elevador exerce sobre você aumenta, até porque ele te levanta, né? Então, ele vai aumentar essa força. E, portanto, quando você sobe no elevador, por algum momento você sente aquela, é como se você estivesse pesando menos, dá uma sensação de frio na barriga, principalmente para as pessoas que não são acostumadas, e essa reação, ela se dá justamente por conta da força da gravidade que vai se modificando aí no decorrer desse momento. Essa força que é exercida não da gravidade, a força exercida do elevador para a pessoa. Então, o peso permanece normal, porque você não saiu da Terra, o peso só muda se você sair da Terra, por exemplo, para ir para a Lua, para ir para o espaço, para ir para outro lugar que tem uma aceleração gravitacional maior ou menor do que da Terra, tá? Então o peso vai se modificar lá. Lembrando que peso é uma coisa e massa é outra, tá? A massa não se modifica, mas o peso se modifica dependendo da gravidade, tá bom? E aí a normal ela vai aumentar porque você está exercendo sobre você uma força maior do que do seu peso para poder levar você de um ponto a uma altura maior no elevador. E para finalizar, eu escolhi fazer essa questão aqui, que é uma questão não tão simples, para indicar para a gente um problema, tá? A gente vai ver depois mais problemas sobre isso, mas um problema que não envolva normal e o peso de maneira semelhante, tá bom? Provavelmente na tarefa, deixa eu ver aqui, vou até dar uma conferida aqui nas tarefas de hoje, provavelmente não. Exatamente nas tarefas de hoje, não terão questão desse nível aqui, tá? Mais para frente nós vamos ter questões difíceis como essa aqui, mas por enquanto não. Mas eu já quero apresentar ela para vocês verem que nem sempre o normal e o peso são exatamente iguais, como a gente já viu uma questão bem parecida com essa aqui. Então vamos lá. Essa questão diz assim, um bloco de 5 kg é posicionado sobre uma superfície de um plano inclinado com um ângulo de 30 graus. Determine a intensidade da força de reação normal exercida sobre o bloco. Então, essa questão aqui é interessante pelo seguinte, existe uma inclinação no plano, tá? Então, essa inclinação, ela possui um ângulo de 30 graus. Então, vamos imaginar a seguinte situação aqui. Tá? Então, aqui nós temos um ângulo de 30 graus. Vamos supor que o bloco esteja apoiado aqui. E aí, por conta disso, nós vamos ter uma força normal para cima do objeto, ou seja, formando um ângulo de 90 graus. E nós vamos ter uma força-peso. Deixa eu utilizar aqui uma seta. Nós vamos ter uma força-peso apontando para baixo, tá? Que é a força-peso. E a força normal para cima. Aqui vale destacar algumas coisas importantes, como por exemplo, a criação do eixo, o uso do eixo X e do eixo Y. Vamos usar aqui, ó. Vamos usar como exemplo. Vamos fazer o eixo X aqui. Opa, deixa eu fazer mais bonitinho aqui. Esse aqui vai ser o nosso eixo X e vamos usar a normal aqui para simbolizar aqui o nosso eixo Y, tá? Então aqui nós vamos ter o eixo X, o eixo Y aqui, só para ficar mais fácil nossa resolução. Bom, partindo disso, a gente poderia criar o seguinte, ó, pegar a nossa força peso e a nossa força
a nossa força peso tanto na direção de x, ó, que seria isso aqui, ó. Esse seria o peso em x. E aqui para baixo nós teríamos o peso em y, tá? Se nós modificássemos o nosso desenho, a gente poderia reescrevê-lo da seguinte maneira, ó. Vamos fazer agora aqui como normalmente nós fazemos com o eixo x e y, tá? Lembre-se que a força normal aponta para cima e a força peso aponta para baixo. Só que se vocês observarem aí, a força normal, a força peso, ela vai estar mais ou menos nessa direção aqui, ó. Porque se você entorta aqui o desenho, né? Se você pega o eixo X e rotaciona aqui, então a força normal vai andar um pouquinho para o lado, a força peso, desculpa. A normal vai estar apontando aqui para o eixo Y. Então aqui nós temos a normal e aqui nós temos a força peso. Aí a força peso, ela vai ter uma componente aqui, ó. Essa componente aqui vai ser a componente Y e ela vai ter uma componente aqui que nós vamos dizer que é a componente X, tá? Ele pede que a gente determinar a reação da normal exercida no bloco. Então, se você observar aqui, ó, a normal é para cima e o peso, a componente Y do peso é para baixo. Então, nós podemos dizer que a normal ela é equivalente à componente Y do peso. Então, nós precisamos calcular a componente Y do peso. Como que nós fazemos isso, tá? Por semelhança de triângulo, ó, esse ângulo de 30 graus ele vai aparecer aqui no nosso desenho. Ó. Esse vai ser o ângulo de 30 graus aqui, por semelhança de triângulo. Hipotenusa, essa base aqui, ó, é a base do eixo X, tá? Quando você rotaciona, você consegue perceber melhor essa interação. Então, aqui vai se formar um triângulo retângulo, tá? Então, vamos criar o triângulo retângulo aqui, só para vocês verem, indicando igual está na questão ali, ó. Dessa maneira aqui. Nós temos aqui um triângulo retângulo. Opa, sumiu. Deixa eu refazer ele aqui. Basicamente, nós temos um triângulo retângulo aqui, tá? Aqui é o ângulo de 30 graus, conforme a imagem aqui, ó. Nós vamos transladar ela para cá. A força peso, como a gente fez aqui, ó, ela vai apontar na diagonal porque a gente rotacionou o desenho, então aqui é a força peso. Aqui é o peso em X e aqui é o peso em Y, tá? Então, se você utilizar a trigonometria, como a gente utilizou em aulas anteriores, ó, o seno de 30 graus ele vai ser o cateto oposto, mas a gente não quer esse, então a gente vai usar o cosseno. Então, nós temos que o cosseno de 30 graus ele vai ser igual ao cateto oposto, no caso, o cateto adjacente, no caso, o peso em Y, dividido pela hipotenusa, que é o próprio peso do problema. E aí, é só lembrar, quanto que vale o cosseno de 30 graus? Cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2, que a gente aprendeu na última aula. Bom, professor, sério? É só você fazer isso aqui, ó. 30, 45 e 60. A gente já aprendeu lá na matemática, tá? Seno, cosseno. E aí você vai fazer o seguinte, ó. Você vem aqui e escreve, ó, 1, 2, 3, 3, 2, 1. Todo mundo sobre 2, tá? Aí coloca todo mundo sobre 2. Depois você passa a raiz quadrada no 2 e no 3. Então, cosseno de 30, ó, raiz de 3 sobre 2. Aí você vem aqui e coloca, ó, raiz de 3 sobre 2. O peso em Y nós não sabemos. Tá? Então vai ficar o peso em Y. O peso normal é o que? É massa vezes gravidade. Ó. Então a massa é 5, a gravidade é 10. Então 5 vezes 10, 50. Então o peso é 50. Multiplica cruzado. Então 2 vezes o peso em Y é igual a 50 raiz de 3. Passa o 2 dividindo. Então o peso em Y vai ser a metade, ou seja, 25 raiz de 3. Então esse aqui é o valor do peso em Y, tá? E aí, nós podemos então concluir que a normal, que é igual ao peso em Y, é igual a 25 raiz de 3 newtons, tá? Seria a resposta letra D. Alguma dúvida? Eu tenho. Como que o senhor descobriu que foi o cosseno? O 30 eu sei, mas eu não
Não descobri ainda como que você descobriu que foi cosseno. Porque essa foi a mesma pergunta que você me fez na aula de trigonometria lá na matemática, quando a gente fez É, a. Lembra o seguinte, ó. Fixou o ângulo, né? Vamos supor, o ângulo está aqui. Aqui vai ser 30. E esse é um triângulo retângulo, então obrigatoriamente aqui, esse aqui vai ter que ser 60, tá? Tá bom? Aqui é o peso, que é o peso em Y, aqui é o peso em X. é verdade, Então, sobre os catetos opostos. isso. Agora lembra o seguinte: primeira coisa, fixou o ângulo, você vê, eu quero esse cateto aqui. Então, o ângulo, eu quero o cateto que está do lado do ângulo, é o adjacente, então é o cosseno. Cosseno é o quê? Cateto adjacente sobre hipotenusa. Se eu quisesse, por exemplo, cateto oposto, eu usaria o seno, porque seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Se eu não tivesse, por exemplo, o peso, eu tivesse esses dois, eu quisesse saber eles dois, então eu faria tangente. Tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então a importância aqui é você saber como você vai aplicar de forma correta, tá? Mas é só fixou o ângulo, aí você vê se é o cateto oposto, se é o cateto adjacente, e aí eu utilizo as fórmulas da física, tá? Beleza. Então é isso aí. E por que eu fiz essa questão aqui? Só para mostrar para vocês que nem sempre a normal e o peso serão iguais. Então, por exemplo, às vezes a normal vai ser igual a uma parte do peso. Então, ela vai corresponder a um pedaço, a uma parte do peso do objeto. Então, a gente tem que fazer. Quando isso acontecer, aí geralmente nós temos que recorrer aos senos e cossenos. É chato, é trabalhoso, mas geralmente quando o peso normal não se anulam, a gente tem que recorrer a essa propriedade, tá bom? Então essa foi a nossa aula de hoje, tá, gente? Não se preocupe que os exercícios da aula de hoje são bem mais simples que esse. Esse aqui eu comentei para vocês que já é um adiantamento para as aulas futuras, tá? Um dos problemas futuros que nós iremos fazer. Mas é bom a gente já saber e ter ideia, noção de que pode acontecer assim. Eu vou estar encerrando aqui a gravação e em seguida eu vou estar fazendo chamada, então peço que vocês ainda não